Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos trabalhar no vídeo de hoje sobre números complexos, continuando os vídeos anteriores. Mas especificamente vamos fazer aplicações na forma trigonométrica, a representação trigonométrica dos números complexos, que são extremamente importantes. A gente já conversou que nós temos várias aplicações, por exemplo, dentro da engenharia, mais especificamente dentro da transmissão de energia, como a gente vai falar no final do vídeo de hoje. Então, é extremamente importante a gente saber representar esses números complexos na forma trigonométrica. Vamos lá, então. A gente já viu que há necessidade de ampliação do conjunto dos números reais para números complexos. A gente já sabia disso há bastante tempo, há vários anos, porque quando dava raiz negativa a gente não sabia como resolver. Agora, com os números complexos, a gente ampliou um conjunto e, consequentemente, vamos à aplicação. Também vimos a necessidade de como a gente vai representar isso graficamente. E apresentamos inicialmente a forma algébrica desse número complexo. Agora a gente viu a determinação do módulo, a determinação do argumento do número complexo, conseguimos fazer a representação ele também na forma trigonométrica desse número complexo, que é extremamente importante para nós. A representação, então, do número da forma trigonométrica de um número complexo tem aplicação no estudo, por exemplo, da eletroddinâmica, por exemplo, da transmissão de energia que vem lá da usina hidrelétrica até as nossas casas. Assim, temos a matemática e a física fazendo o uso dessa ferramenta, que nenhuma das ciências tem o consumo nela própria. Exatamente a relação entre as ciências é que torna o conhecimento bastante peculiar e interessante. Você sabia que a corrente elétrica e a tensão podem ser representadas por números complexos? Se não sabia, no vídeo de hoje vocês vão ver exatamente uma relação bastante interessante que acontece entre a transmissão que a gente tem aqui. Então, nós sabemos que o número complexo na forma algébrica é dado por Z igual a A mais BI. E ele é representado por um ponto aqui no nosso gráfico, né? Que a gente chama esse ponto de afixo. Mas a distância entre este ponto até a origem do sistema de Argand-Gauss, nós chamamos o quê? Do módulo do número complexo. Como é que a gente calcula o módulo desse número complexo? Pelo módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que é o A e quem é o B? O A é exatamente o valor real do número complexo. E o B é exatamente o valor imaginário do nosso número complexo. E aqui nós vamos ver aqui que formou esta distância, que é um módulo. Na verdade, ela forma um vetor do número complexo. E ele está formando um ângulo aqui com o eixo X. E esse ângulo, para nós, nada mais é do que a gente chama de argumento do nosso número complexo. Já aplicando esse conceito que a gente aplicou nos vídeos anteriores, o valor de A podemos dizer que é o módulo de Z vezes o cosseno θ, e o B é o módulo de Z vezes o seno θ, isolando o A e o B em cada uma das relações. Daí, substituindo ali das relações trigonométricas, substituindo esse valor de A e esse valor de B aqui na forma algébrica, ficamos que Z vezes cosseno θ, que é o valor de A, e o valor de B, que é Z, módulo de Z vezes seno θ vezes I, vai dar exatamente a forma trigonométrica. Só que aqui nós temos algo em comum nessas duas partes, que é exatamente o módulo de Z. Portanto, o módulo de Z é um produto de cosseno θ mais I vezes o seno θ, que essa daqui é exatamente a representação do nosso número complexo, que a gente já viu no vídeo anterior. Agora nós vamos fazer uma aplicação a respeito de todo esse conhecimento que a gente já viu nos vídeos anteriores. Nós vamos escrever na forma trigonométrica os seguintes números complexos representados graficamente aqui, do Z igual a 4 mais 4 raiz de 3i,
E o segundo número complexo, z menos 5 mais 5i. Para a gente poder fazer essa representação, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que primeiro achar o módulo dele, tranquilo. Depois eu vou ter que achar o quê? Qual é o argumento, ou seja, qual é o ângulo. Vou usar lá o seno e o cosseno que a gente já conversou. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa representação e já voltamos a conferir. Então, galera, aquilo que eu sempre digo, mas trigonometria eu não sou muito bom, professor. Não tem problema. É só ir com calma e fazendo passo a passo. Então, o primeiro passo, o que nós vamos fazer? Calcular o módulo. Depois nós vamos calcular o argumento. Aí é que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e a gente precisa ter essa representação geométrica, para ficar muito mais fácil a compreensão e definir exatamente o ângulo corretamente.
Então vamos ver primeiro a letra A aqui. Então nós temos o número Z, 4 menos 4 raiz de 3. Então o valor de A vale menos 4 e o valor de B vale menos 4 raiz de 3. Vamos substituir aqui para calcular o módulo. 4 ao quadrado menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Fazendo essa operação, encontramos que o módulo vale 8. Tranquilo. Agora, a gente vai pegar este valor e vamos colocar no ângulo lá para a gente definir, tá? Então, vamos calcular lá o módulo do ângulo, ó, o cosseno de θ, que eu vou pegar lá, o 4 dividido pelo módulo, que é 8. Então, portanto, 4 dividido por 8 dá meio. Vou fazer a mesma coisa com o seno, cateto oposto, que é o B, que é menos 4 raiz de 3 sobre 8. Simplificamos, ficamos com menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Para eu substituir aqui, eu primeiro preciso definir qual é o valor aonde o cosseno dá meio e o seno dá menos raiz de 3 sobre 2. A gente já sabe que o cosseno que dá meio, aqui no primeiro quadrante, seria o ângulo de 60 graus. Aonde que ele também vai ter meio? Para esse lado de baixo aqui, que seria, se eu fosse no sentido horário, seria menos 60, mas na verdade ele é 300 graus, porque eu vou fazer daqui até aqui, 300 graus, correspondente a 300 graus. Ele tem dois valores. Quem vai me dar a resposta final vai ser o valor do seno. O valor de seno, aonde que ele tem o valor negativo? Ele vai ter esse valor negativo exatamente no terceiro e quarto quadrante. Então, aonde vai ter coincidência dos dois valores? Exatamente no ângulo ali de 300 graus, ou seja, se eu fizer no sentido horário, menos 60. Mas lembrando que eu tenho que sempre fazer no sentido anti-horário, então eu vou fazer 360 menos 60, que vai ser 300 graus. E agora eu já tenho o argumento que é 300 graus. Eu vou substituir. Então, substituindo, ó, eu tenho modo de Z e modo de Z, posso colocar ele em evidência. O modo de Z a gente calculou que valia 8. Cosseno de 300 graus mais I vezes o seno de 300 graus. Ele vai dizer, professor, mas eu posso deixar em graus? Depende da questão. A grande maioria das questões, pessoal, vai ter em radiano. Como é que a gente faz, então, para colocar em radiano? Aquela regrinha de 3 tradicional. 180 vale π radiano, 300 vai dar quanto π radiano. Tranquilo? E daí você põe na forma de radiano. Da mesma maneira, o segundo exercício. O valor de A vale menos 5, o valor de B vale 5. O módulo, calculando, deu 5 raiz de 2. A mesma maneira, vamos calcular o cosseno e o seno. Fazendo as operações matemáticas, temos que o cosseno deu menos raiz de 2 sobre 2 e o seno deu raiz de 2 sobre 2. Fazendo aquela mesma ótica para ver aonde que os dois aqui a gente já sabe, né, que quando eles são iguais, ele o ângulo de 45. Só que um é positivo e outro é negativo. No primeiro quadrante, os dois eram positivos. Aonde que ele vai ser? O cosseno negativo e o seno positivo. É exatamente no segundo quadrante. Nesse caso, vai ser exatamente 90 mais o ângulo aqui. Ou podemos fazer 180 menos 45, que é o ângulo de 135 graus. Fazendo o módulo ali que a gente calculou, que deu 5 raiz de 2, que multiplica cosseno de 135 mais e seno de 135. Da mesma maneira que falei no exemplo anterior, no exercício anterior, vocês podem transformar também em radiano. Diz assim, professor, essa é difícil. Não digo que é fácil, mas vai ficar fácil se você treinar. A partir dali de um certo número de exercícios, que vai variar de pessoa para pessoa, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo na resolução, mas precisa fazer. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, o módulo. Depois vai calcular o argumento seno e cosseno. Vai ver em qual quadrante que vai ter coincidência dos valores de seno e cosseno e, consequentemente, vamos ter o ângulo. Substituímos na forma trigonométrica do número complexo e resolvemos o exercício.
Não é tão difícil, mas precisa de treino, gente. Vamos agora para a segunda prática. Nós temos na figura ao lado P1, P2 e P3, que eles estão simbolizando o número Z1, Z2 e Z3. Eu quero que vocês coloquem esses 3 números na forma trigonométrica. Tranquilo, gente? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos para conferir o resultado. Então, galera, essa representação trigonométrica é muito importante para o segmento dos nossos estudos e também, futuramente, quem for chegar na universidade e trabalhar nessa área, vai haver a necessidade de trabalhar com esses números complexos. E digo para vocês, esse assunto é um diferencial para quem vai fazer o vestibular.
Bem, nesse exercício, eu não dei muitas delongas ali no início, mas vocês viram que no gráfico ali tinha exatamente como você calcular o módulo, que a dica era, primeiro calcular o módulo, depois determinar o argumento e depois escrever ele na forma trigonométrica. Então vamos lá. Então, primeiro aqui, nós tínhamos que calcular o módulo do primeiro Z1. O Z1 está aqui. Ele estava exatamente só a parte imaginária, então não precisa nem calcular, ó, já estava a medida aqui, que foi dado, ó, que era uma circunferência de raio 3. Então, nós já sabemos que o módulo é 3, não precisava nem fazer cálculo. Agora, o ângulo também já está muito claro para nós. Qual é o ângulo que ele está formando com o eixo X aqui? 90 graus. Então já sabemos que o ângulo é um ângulo reto de 90 graus. Substituindo agora na forma, o Z vale 3, cosseno de 90 mais I seno de 90. Para facilitar aqui, estou deixando a simbologia em graus. Mas se for em radiano, é só fazer a substituição. Nesse caso é muito simples, né? 90 graus em radiano é o quê? Π sobre 2 radiano. É só substituir aqui por π sobre 2, π sobre 2. Tranquilo? Agora vamos ver aqui o P2, que vai simbolizar exatamente o Z2. O Z2 agora, nós vamos ter que fazer exatamente a distância. Daqui até aqui vale 3 e daqui até aqui vale 2. Então, portanto, a distância daqui até aqui vale 5. Então, portanto, o módulo é 5. Bem fácil, geometricamente, não precisa nem usar a fórmula para fazer. E agora, olhando aqui, ele está formando o ângulo de 30. Lembre-se, mas o ângulo que a gente tem que fazer é em relação à parte positiva do eixo dos reais. Então, daqui até aqui. O total do meio giro ali seria 180. Então, 180 menos o 30, esse ângulo aqui vai corresponder a 150 graus. Colocando agora na forma trigonométrica, Z2 vale 5, cosseno de 150 mais I seno de 150. Tranquilo? E agora vamos ao Z3, que está aqui. Nós já sabemos que o módulo dele, 5, que a gente já resolveu na segunda questão. E agora o ângulo. Eu tenho aqui que o ângulo aqui está formando 45 a simbologia. Eu preciso saber daqui até aqui, que é 180, e daqui até aqui, que é mais 90. Então, 180 mais 90, mais esse ângulozinho de 45 ali. Ou eu posso fazer de outra maneira. Eu sei que daqui até aqui é 270, mais esse ângulo de 45, que vai ser o ângulo de 315 graus. Portanto, substituindo o módulo que vale 5, cosseno de 315, mais I seno de 315 graus. Lembrando, se quiser transformar esse valor em radiano, usa a regrinha de 3. 180 graus, π radiano. 315, quanto que vai dar? Resolve a regrinha de 3 e faz a substituição. Qual vai ter no exercício? Vai depender de quem faz o exercício, mas a grande maioria vai estar em radiano, para vocês já irem se acostumando. Como eu falei lá no início do nosso vídeo, as redes de transmissão podem ser dadas exatamente usando a fórmula trigonométrica. Nesse desenho aqui está mostrando exatamente uma rede de distribuição, aonde nós vamos ter, nesse sistema de transmissão, por ser uma corrente alternada, a tensão e a corrente pode ser representada por sinais de senoidais com valores instantâneos de tensão e da corrente I dadas por a tensão é dada por esta equação e a corrente é dada por essa equação, que na verdade são representações exatamente do número complexo que a gente está trabalhando. E aí a gente pode estudar as oscilações de corrente que pode acontecer. Aqui só foi exatamente para vocês verem uma aplicação prática que ocorre em situações do nosso dia a dia. Nós trabalhamos hoje exatamente com a representação trigonométrica do nosso número complexo, né? Onde nós temos o argumento que é dado por θ e o nosso módulo número Z que a gente aprendeu a calcular. No vídeo de hoje a gente falou de aplicações envolvendo exatamente a forma trigonométrica do número complexo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.